pessoal do nono, nós vamos para a nossa aula 7, que é até aqui o conteúdo do nosso simulado. Então, na realidade, a gente vem aí ao longo das últimas aulas trabalhando muito a questão da evolução, seleção natural, entre outros. Então, aqui, como que as mutações vão influenciar no papel da evolução biológica. Então, assim, às vezes cria-se alguns conceitos errados e que aqui, de uma forma simples, hoje nós vamos detalhar. Então, vejam bem aqui. Coloquei primeiro, novamente, dois conceitos importantes que, embora a gente já tenha estudado, inclusive a parte de mutações, doenças genéticas lá no 8º ano, nós vamos determinar aqui. Evolução é todo o processo que uma população, ou seja, uma espécie, vai mudando ao longo das gerações. Lembra que eu falei que uma evolução, ela demora muito tempo, porque essas transformações, elas vão acontecendo de forma natural ao longo do tempo. Então, não são transformações fáceis de se observar. E já mutações, elas são variações a nível genético que causam alterações na sequência do DNA. Então, todo mundo sabe que nós temos um padrão lá na sequência do DNA e constantemente ele está se duplicando. E aí, quando ocorre uma pequena alteração, pode ser mínima que seja, ela vai acabar causando o quê? Uma mutação. Bom, normalmente a gente acha que as mutações elas vão ser sempre propícias para a evolução. E a natureza ela explica exatamente ao contrário. Então, observem essa imagem aqui que eu trouxe. Vocês, inclusive, vocês têm um DNA aberto, colocando aí várias espécies, e é exatamente assim que ocorre ao longo desde a existência do planeta Terra. Então, o que acontece? As mutações, elas são constantes, inclusive no nosso organismo. Sim, normalmente quando a gente trabalha assim, mutações no corpo humano, as pessoas acham que as mutações obrigatoriamente vão levar a alguma doença ou câncer. E não. O nosso organismo sofre mutações, pequenas falhas na duplicação do DNA constante. Então vejam aqui, a maioria das mutações elas vão causar ao longo do tempo impactos negativos para alguma espécie. Então veja aí que para uma determinada espécie ter sido considerada uma evolução, sofrer uma evolução, ela passou por muito tempo, diversas mutações, vamos dizer assim que aquela espécie foi extremamente resistente ao longo do tempo e foi conseguindo manobras para a sua sobrevivência, mesmo com esses impactos negativos, considerando que a gente hoje também tem vários impactos negativos no ambiente em que se vive. Então, quando uma espécie chega a uma evolução, significa que ela teve um longo trajeto, uma longa resistência em torno disso. Então, a maioria das mutações, elas são mais negativas para as espécies e só ao longo do tempo é que essas mutações podem acabar causando uma evolução. Então, vejam bem, elas são aleatórias e constantes, como eu havia falado, o nosso organismo mesmo sofre diversos tipos de mutações. Só que toda célula ela tem formas, é como se fosse uma máquina que a própria máquina está funcionando, acontece uma pequena falha e consegue fazer um reparo. É assim que é com todos os organismos, inclusive com o nosso. Então, pequenos reparos, a nossa célula tem mecanismos de já reconhecer aquele erro e já tentar fazer aquele reparo, aquele conserto. Na maioria das vezes, isso funciona muito bem. São vários os motivos. Hoje em dia, estuda-se muito com relação a isso. Quais são os motivos que em algum determinado momento, por exemplo, o nosso organismo não consegue fazer esse reparo, esse mecanismo, e aí, a partir disso, acaba sim causando uma mutação, certo? Mas quem vai determinar se essa mutação ao longo do tempo que um organismo sofreu é positiva ou não, vai ser o próprio ambiente, porque o ambiente é como se ele fizesse um teste, uma prova. Ele vai até os limites que aquela espécie possa encontrar para a sua sobrevivência.
E aí o que a gente tem também em contrapartida? Agentes externos como poluição, produtos químicos, radiação, trabalhando também constantemente nessas possíveis mutações. Então vocês vejam que não é um sistema, um mecanismo tão simples, né? Quando a gente até mesmo ouve falar assim, nós estamos lá na pandemia do vírus coronavírus, só que aí ele vem constantemente sofrendo mutações. Sim, mas o que a gente tem que pensar e levar em consideração que muitas dessas mutações, ao longo do tempo, vai acabar o quê? Sendo negativa para o vírus e, consequentemente, vantajosa para nós. Então, na relação na natureza, é assim que se determina essa questão entre mutação até chegar a uma evolução. Outro cuidado muito importante, essas mutações, elas só vão ser passadas para as próximas gerações se elas acontecerem a nível das células sexuais, ou seja, espermatozoide e óvulo. Se acontecer em alguma célula somática, ou seja, em alguma outra célula do organismo, ela não vai ser passada para a próxima geração. Isso é uma coisa muito curiosa de se discutir com relação às doenças genéticas. Lembra que no ano passado a gente viu lá algumas síndromes, algumas anomalias, as possíveis causas, mas elas estão a níveis de mutações genéticas nos cromossomos sexuais. Então isso daí é um detalhe também importante que a gente posteriormente também volta a discutir sobre. E aí, claro, se nós estamos falando de uma espécie sofreu todas essas mutações e conseguiu ir sobrevivendo e se adequando ao meio, a seleção natural vai favorecer aquela mutação, vai favorecer aquela evolução. E aí sim, sobrevivência e reprodução, que é aquilo que a gente determina que um ser está apto à evolução quando ele encontrou condições adequadas para resistir àquilo que a natureza está impondo a ele, sobrevivendo e principalmente conseguindo gerar descendentes. Combinado, pessoal? Então é até aqui o nosso conteúdo da prova bimestral. Fiquem atentos que a professora vai passar uma revisão para vocês lá na nossa